Gente, estou aqui para mais um vídeo do canal Espaço Sol Lua Estrela. Hoje eu vou falar de algumas, não são todas, tá? Diferenças entre Umbanda e Candomblé, tá? Uma das diferenças, tá? Que apesar de ambas, as pessoas acham que o Candomblé, ele teve a origem na África. Não. A cultura dele veio da África, sim, tá? Mas ele foi criado em solos brasileiros dentro das nossas senzalas, tá? Pelos negros escravos que vinham das diversas nações, vamos dizer assim, como se fosse as ditas águas do Candomblé, né? Que é a raiz, de vários lugares, e aqui fizeram esse culto, criaram, desenvolveram para poder honrar os orixás e tudo mais, chamado, gente, eu tô hoje com o cabelo preso porque esses dias aqui tá tendo muito calor, então aí eu resolvi cultuar, né, manter o seu culto. Ambos, tanto Umbanda quanto Candomblé, foram criados em solos brasileiros. Só que existe uma diferença crucial. O Candomblé, ele busca a raiz africana, ou seja, ele busca fazer o culto, fazer as coisas de acordo como se acredita ou se é feito na África, tá? A Umbanda não. A Umbanda, ela procura buscar a raiz dentro da própria cultura brasileira, tá? Isso já é realmente uma diferença. Outra diferença, dentro de um barracão de candomblé, né? Principalmente os mais tradicionais, hoje você até vê a presença de entidades lá incorporadas, mas os mais tradicionais, os mais antigos, eles buscavam os orixás, né? Já a Umbanda, você vai ver a presença de entidades, né, brasileiras, vamos dizer assim, brasileira não, plasmada na forma das figuras brasileiras, que são os índios, que são o nordestino, que é a criança, tá? Não é o herê, é a criança. Você vai ver o cigano, o baiano, entendeu? Você vai ver essa presença. Num barracão de candomblé, geralmente você não vai ter isso, a não ser que a pessoa também trabalhe com gênero. Então, é uma diferença. E nos tradicionais, eles não aceitavam. Uma outra diferença, tá? É a forma como a Umbanda e o Candomblé vê o orixá. A Umbanda vê como uma força da natureza. O Candomblé como uma energia, tá? O Candomblé, ele já vê como um ancestral divinizado. Então, existe uma diferença. Apesar de existir uma certa pluralidade na nossa Umbanda, né? Mas, no geral, é assim que a Umbanda realmente trata. Tanto que, vou dar um exemplo, tá? Na Umbanda a gente pode falar de Xangô Sete Pedreiras, na Umbanda a gente pode falar algum rompimato, algum beramar, algum sete ondas, algum rompimato. Mas no Candomblé ninguém vai ser raspado nesses Ogum ou nesse Xangô. Não, as qualidades são diferentes. Então a visão é diferente, tá? Outra diferença, tá, entre Umbanda e Candomblé, apesar de algumas Umbanda trabalhar com jogo de búzios, mas na verdade, na Umbanda o consulente vai chegar lá, ele vai se consultar com as entidades vão dar orientações. É assim que funciona, né? Já no Candomblé, não vai ser entidade. Pode até acontecer? Pode. É o jogo de búzios que ali o orixá, tá, vai estar falando o que precisa ou não ser feito, tá? Então, já é uma outra diferença. Tudo dentro do Candomblé vai se jogar o búzio para ver o que o orixá está falando, que orixá que está falando, o que se precisa fazer. Na Umbanda, não. A gente está com problema, precisa de fazer... Tô com meus caminhos fechados. Aí você vai lá, conversa com a cabocla, conversa com o Exu, eles vão te orientar perfeitamente, entendeu? O que fazer, né? Você está com problema de demanda
Conversa com alguma das entidades, entendeu? Tá precisando de um consolo, vai lá com o vovô. Tá com problema também de magia, pode falar com o vovô, com a vovó. Enfim, é com as entidades. É uma outra diferença que existe entre a Umbanda e o Candomblé. Tá? Outra diferença que para você ser considerado candomblessista, você tem que passar por alguns ritos de iniciação, tá? E mesmo assim, você passa pelos aí, você vai ser Abiã, você depois vai ser Iaô, até você chegar a um rito que você se torna maior de idade, vamos dizer assim, vai ser um sacerdote, né? E depois que se tem a maioridade, você de tempo em tempo ainda faz obrigações, tá? Então é diferente. Na Umbanda, apesar de ter uma diversificação e ter Umbanda que faz, né, alguns rituais e tudo mais, mas você não precisa, verdade? Não existe essa regra na Umbanda. Você pode simplesmente frequentar um centro de Umbanda e você pedir autorização lá, o chefe de terreiro, né, para entrar na casa ou a entidade, ela diz, ok, você vai botar o branco, acabou, você já é um bandista. Você já se tornou um bandista, você não precisa passar por um ritual, né? Uma outra diferença também entre Umbanda e Candomblé, apesar de algumas fazerem, mas não é na origem da Umbanda que a gente encontra isso, tá? É a questão da matança. A Umbanda mesmo, ela não tem matança, tá? E o Candomblé, eles têm a matança de animais. Por quê? Porque lá na África, olha, se buscando o resgate à cultura africana, como que é cultuado os orixás na África, se faz assim. Então, gente, essas são algumas das diferenças entre Umbanda e Candomblé. Aí você vai ver várias Umbandas até pegando alguma coisa, mas a princípio as diferenças de fato são essas, tá?